Olá, galerinha! Hoje nós vamos estudar as medidas de temperatura. Sabendo que a gente vai trabalhar as três temperaturas fundamentais, que é Celsius, Fahrenheit e Kelvin, ok? Então vamos nessa. As medições e comparações de temperatura atribuem a esse grande físico aqui, ó, Galileu Galilei, de 1564 a 1642. Na construção do primeiro termoscópio. Ele fez esse primeiro termoscópio aqui, ó, que o funcionamento dele se dá pela expansão, né, de uma substância aquecida. Ou seja, aquecer essa parte aqui embaixo, essa coluna de água ou álcool, essa substância aqui começa a subir também. A partir do ponto que você resfria essa parte de cima, a coluna aqui volta a descer. Isso aqui vocês vão fazer isso aqui, quem tiver na aula de prática de física vai fazer isso aí na aula de física, na aula prática de física. Então vamos seguir viagem. As escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vamos trabalhar essas escalas aqui, ó. Atualmente as escalas termométricas Celsius e Fahrenheit são as mais utilizadas no nosso dia a dia. As que mais utiliza são essas duas aqui, ó. A escala Fahrenheit, proposta pelo alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, de 1686 a 1736, 50 anos de idade, e morreu. Sendo o símbolo é o F, tá? O ponto de fusão do gelo ele ocorre em menos 32 Fahrenheit. E o ponto de ebulição acontece a 212. O que significa isso para a gente? Então, o ponto de virar gelo é 32 graus, virou gelo. E o ponto de evaporação da água, que é a parte da ebulição, a 212. Então, a água ferve a 212, a água congela a 32. Grave isso na cabeça de vocês. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Vamos nessa. Escala Celsius. Em 1742, o sueco Anders Celsius, 1701 a 1744, 43 anos, faleceu. Propôs uma escala em que o ponto zero correspondia ao ponto de fusão do gelo. Então, 0 grau, gelo. E a temperatura 100 grau, ebulição. Ou seja, a água ferve a 100 graus. Então, isso aqui é o que mais a gente, o que mais a gente trabalha, né, hoje em dia. Escala Kelvin. A escala Kelvin, também conhecida como escala absoluta, a escala Kelvin, escala absoluta. Ela foi proposta por um matemático e físico britânico que nasceu em 1824 em Belfast, na Irlanda do Norte. O nome dele era William Thomson. E aos 68 anos de idade, ele recebeu o título de nobreza. Ele era o Barão Kelvin de Largs, pela grande importância do seu trabalho científico. Então, a gente conhece como escala Kelvin, o Barão, que é o que ele ganhou esse título, né, de Barão, ele recebeu o nome de Barão Kelvin. Aí, o nome dele mesmo é William Thomson. A temperatura de fusão do gelo acontece em 273,15 Kelvin e a ebulição da água, né, que é a parte da fervura, acontece a 373,15. Ele tem esses quebrados aqui no final, o que vai acontecer? Geralmente a gente arredonda esses valores, a gente tira esse 0,15 para poder facilitar, né, nosso cálculo matemático. Conversões entre as temperaturas Celsius e Kelvin. Agora vamos começar a ficar legal. A gente vai começar a fazer uns cálculos em cima dessas conversões. Converter uma temperatura em outra. Entre Celsius. A gente vai começar com Celsius e Kelvin. E Kelvin e Celsius. Né? Então a fórmula é essa daqui. Ó. Tc, que é a temperatura Celsius, é igual a Tk, que é a temperatura Kelvin, menos 273. Então, para você encontrar o Tc, que é a temperatura Celsius, você utiliza essa fórmulazinha aqui. Ó. Agora, quero encontrar o Kelvin, então utiliza essa fórmula aqui. Tk, que é a temperatura Kelvin, é igual a Tc, que é a temperatura Celsius, mais 273. Aí você faz a conversão entre as temperaturas, as duas temperaturas. Vamos para um exemplo. No exemplo 1 temos uma amostra de uma certa substância encontra-se a 27 graus Celsius. Nessas condições, qual a sua temperatura absoluta? Ou seja, qual a sua temperatura em Kelvin? Então vamos para a fórmula.
A fórmula diz que TK é igual a TC mais 273. Temos um TC aqui, né, que é a temperatura Celsius, então passa lá para cá. Então, TK é igual a TC mais 273. Então, TK é igual a 27 mais 273. Então, a temperatura Kelvin aqui equivale a 300 Kelvin. Então, 300 Kelvin é a temperatura de 27, convertendo para Kelvin, 300. Vamos para o 2. Em um laboratório, contém substância armazenada em refrigeradores a uma temperatura de 263 Kelvin. Qual o valor dessa temperatura em Celsius? Vocês notaram aqui ó, que não, o Kelvin não tem a bolinha aqui ó, de graus, porque ele, como chamar a temperatura absoluta, trabalha mais em grandes laboratórios, essas temperaturas, então ele não é considerado assim, a gente não coloca o grau para ele não é considerado graus. Então, a gente só fala só temperatura Kelvin, ok? Então, essa pergunta aqui diz que 263, a substância está a 263 Kelvin. Qual é o valor dela em Celsius? Primeiro, nós temos que colocar a fórmula, né, para a gente identificar. Então, a fórmula temos TC igual a TK menos 273. Olha a diferença, menos e mais. Ou seja, o inverso uma da outra. Então, já temos um TK aqui, então pode ser substituído aqui. Ah, mas eu esqueci essa fórmula aqui, só sei essa daqui. Pode utilizar essa também. Vai dar o mesmo valor. Você vai pegar o 263 e substituir aqui. Aí faz o jogo de sinal, multiplica depois por menos 1, porque o TC aqui está positivo, vem para cá negativo. Então faz o jogo, depois multiplica por menos 1 e chega na mesma resposta. Então vamos substituir, vamos pôr isso aqui e aqui. Substituindo, temos 263 menos 273. Aqui vai subtrair e conservar o sinal do número maior, que deu menos 10. Então, 263 equivale a menos 10 graus Celsius. Tá aqui, então, para a gente, tá? Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai ter o que? A conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit, que é um pouquinho mais puxadinho, mas não é difícil, é fácil. Só basta pegar a fórmula correta e adicionar os valores corretos, ok? Obrigado, até a próxima. Tchau.